eleições do DCE. Começa hoje a série de entrevistas com as chapas concorrentes. O Fica a Dica traz informações sobre os parceiros da coleta seletiva e ainda uma homenagem ao Dia Internacional da TV, agora no Circuito FMG. Boa noite. De acordo com o IBGE, 95% das casas brasileiras possuem ao menos uma televisão. E hoje, no dia dela, o Circuito FMG começa com uma homenagem a esse aparelho que foi criado há quase 90 anos. Sinônimo de entretenimento, educação e informação. Querida e assistida por milhões de pessoas. Sempre gostei de novela, jornal. Programa também, aos domingos, também gosto. Lá em casa, se deixar meus meninos, você vê, tem 12 anos, 17, 15. Então eles ficam na televisão assim, ó. Se deixar o dia inteiro, nem me dá trabalho, nem come. Nem sai na rua por causa da televisão. Dia 21 de novembro, hoje, Dia Mundial da TV. Olhando assim, é só um aparelho, sem graça, sem encanto, mas ao ligar, a gente vê literalmente do que ele é capaz. Há quase 90 anos, o mundo inteiro se diverte, se informa pela TV. No Brasil, o último censo de 2010 comprova, mais de 95% dos brasileiros têm pelo menos um televisor em casa. Em torno de 87% assistem televisão todo dia. E a televisão é o principal veículo de informação e entretenimento para essas pessoas. Então, o peso da televisão, ou de uma modalidade de televisão, no nosso caso brasileiro, a TV comercial, é enorme. Importante para quem vê, marcante para quem fez. Jaime foi apresentador da extinta TV Itacolomi. São muitas histórias de bastidores e vários desafios em uma época de poucos recursos. A gente já entrava no ar. E o filme estava sendo revelado. Aí, o que acontecia? O revelador do filme era um chumaço de algodão com fogo. Então, o filme era colocado numa espécie de uma carretilha e ele rodava aquela carretilha com fogo por baixo, para secar o filme, porque o filme tinha que ser seco para entrar no ar. E aí, se rodasse a carretilha muito depressa, o filme demorava muito para secar. Se rodasse muito devagar, o filme pegava fogo. Desafios que Dulce, ou melhor, tia Dulce, conhece bem. Foram muitos anos dedicados à TV. Se você mandou cartinha para o show de brincadeiras Clubinho, tá na hora. Trabalhar na televisão naquela época é viver a história da televisão no Brasil. E eu tive a honra de viver a história da televisão no Brasil, em especial em Minas Gerais e Belo Horizonte. Foi muito bom, muito criativo, muito bom. Era tudo artesanal. Tantos anos depois, a forma de fazer TV mudou. A evolução técnica facilita tanto o trabalho de quem está na frente quanto de quem está atrás das câmeras. E o telespectador sai ganhando. Eu acho que hoje a grande evolução técnica da TV, que vai possibilitar um outro olhar sobre a TV, é a TV digital. Que além de ter mais canais disponíveis, então você vai poder, não só a grande mídia vai atingir o público, mas também canais comunitários, universitários. Possibilidade que agrada aos especialistas. É preciso que o brasileiro, a brasileira, saiba que existem outras maneiras de se fazer televisão e, sem dúvida, maneiras muito mais interessantes para a cidadania. Basta ver a importância que é a BBC e basta reparar também como que a nossa mídia comercial, ela nunca se refere à BBC como uma emissora pública. Ela fala emissora inglesa BBC, né? Como se fosse uma emissora igual às nossas emissoras comerciais. Não é. Então, está passando da hora de, no dia da televisão, a gente refletir, né, sobre a importância da televisão, mas também sobre o tipo de televisão que a gente quer. Qual é o tipo de televisão que é mais importante para um país efetivamente democrático, como eu imagino que todos nós queiramos. Amanhã é o dia da reciclagem. Por isso, Fica a Dica traz recomendações sobre como reciclar. Hoje você confere os parceiros da coleta seletiva. Olá pessoal, a dica de hoje é saber que a UFMG possui local de entrega voluntária para papel, metal, vidro e plástico.
Leve seu material limpo e seco e coloque no seu contêiner correspondente. Quanto ao papelão, procure dobrá-lo para que o espaço seja mais otimizado. Colabore com o espaço da coleta seletiva, mantenha-o limpo e organizado. Participe dessa ideia, faça a coleta seletiva. Amanhã você conhece como é feita a coleta seletiva na UFMG. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 determina que ao menos uma língua estrangeira faça parte do currículo escolar a partir da 5ª série. Na maioria dos casos, o idioma escolhido é o inglês. Apesar desse contato ocorrer ainda na infância, uma pesquisa classificou os brasileiros com proficiência baixa em inglês. Os motivos você vê na matéria a seguir. Nos cursinhos, a procura por aulas de inglês é grande. Neste, crianças e adolescentes aprimoram o conteúdo obtido na escola. Nos cursos de idiomas, a gente enfatiza o aprendizado do aluno numa situação real para a vida dele, prática. A gente faz com que o aluno aprenda, né, a se comunicar. Então, a coisa principal é a comunicação. E como essa comunicação ela é feita, né, através de várias habilidades. Então, através da fala, da escrita, da leitura e da audição. Então, a gente procura trabalhar essas 4 habilidades no ensino do idioma. O inglês, atualmente, é uma das línguas mais importantes. Então, eu falei, vou colocá-lo já para ele, e preparando ele para futuramente ele já está bem no inglês, na hora de arrumar uma profissão, ou querer ir para fora do país, ele já está preparado para isso. Você acha que só o inglês dado no ensino fundamental e médio não é suficiente, que precisa da ajuda de um cursinho? Precisa. O inglês no colégio, olha que ele estuda em escola particular, ainda é fraco em relação ao curso fora da escola. A empresa de educação internacional Education First fez uma pesquisa para medir o nível de proficiência em inglês em diversos países. Ao todo, foram testadas as habilidades de 5 milhões de adultos durante 6 anos. 2 testes diferentes foram aplicados avaliando a gramática, vocabulário, leitura e audição. Em 2013, o Brasil ocupa a posição número 38 entre 60 países, sendo classificado como proficiência baixa. Hoje, o aprendizado de uma língua estrangeira é muito necessário para a comunicação entre pessoas de países diferentes, de culturas diferentes, para a empregabilidade e para o desenvolvimento intelectual, cultural. O problema da língua estrangeira no Brasil, não só do inglês, não é um problema localizado, infelizmente. Reflete um panorama maior de deficiência do ensino básico brasileiro, não apenas público, como também privado. Então, as pessoas, de fato, têm dificuldades em aprender fluência, em desenvolver fluência numa língua estrangeira, porque a exposição a essa língua na escola regular é muito pequena, a carga horária é muito baixa, os alunos em sala de aula são muito numerosos, mas infelizmente isso não está localizado apenas na língua estrangeira. Talvez o ensino brasileiro ainda precise se desenvolver também nas outras áreas, não só em língua estrangeira. Ainda que o Brasil tenha apresentado melhorias em relação aos anos anteriores, devido ao esforço do governo para o aprendizado da língua inglesa nas escolas desde o ensino fundamental, a pesquisa destaca que o nível de proficiência não cresceu tanto quanto esperado. Alguns conseguem compreender, entender e me responder. Outros ficam olhando para a gente, que não entendem nada mesmo. E aí vem a defasagem lá do fundamental. Muito aluno por sala. Então, às vezes, a proposta fundamental ela é um pouco mais assim de passar mesmo os meninos. Não tem muita preocupação assim com qualidade, vamos dizer. Então, o que o professor consegue passar para o menino, fica na cabeça deles. O que não, faz falta coisa aqui depois. E os alunos reconhecem a importância de aprender o idioma. E a Copa do Mundo está vindo aí e para nós, para mim, para todo mundo aqui da escola é importante demais, porque a gente tem que ter um conhecimento de outras línguas, tem que ter uma sabedoria de outras culturas também, saber falar, porque o mercado de trabalho quer isso hoje, alunos que têm conhecimento, têm várias línguas e que saiba trabalhar com o público. Nos dias 27 e 28 ocorrem as eleições para a gestão 2013 e 2014 do DCE. E a partir de hoje, o Circuito UFMG vai entrevistar as 7 chapas concorrentes. Serão feitas as mesmas 3 perguntas para os entrevistados, que terão 1 minuto para responder cada uma delas.
Ao final, mais 30 segundos serão concedidos para as considerações finais. A exibição das entrevistas segue a ordem numérica das chapas concorrentes. Hoje, a nossa entrevistada é Tamires Duarte, da Chapa 1. Nada é impossível de mudar. Boa noite, Tamires. Boa noite. Tamires, como a Chapa 1 pretende promover o diálogo com a reitoria e os estudantes da UFMG? Bom, assim como outras propostas nossas que permeia o nosso movimento e as nossas iniciativas, a gente pretende fazer um movimento, uma gestão que consiga dar voz aos estudantes, consiga trazer eles para falar sobre todos os assuntos que permeiam a universidade. A gente tem uma proposta, que é a proposta sobre o Congresso Estudantil, que a gente vai discutir todos os assuntos da universidade e trazer os estudantes, de fato, para se mobilizarem e para ter um espaço efetivo de deliberação. Em contrapartida com isso, né, a gente tem alguns espaços institucionais, né, porque esse seria um espaço promovido pelo DCE de maneira mais ampla, como Conselho Universitário, que a gente teria esse espaço. Então, a gente pretende ocupar esses espaços que existem hoje na instituição, que dá, né, esse espaço aos estudantes, que a gente tem esse direito, e atuar de maneira independente, levando, sobretudo, aquilo que é a expressão coletiva e construção do nosso movimento. Esse é o nosso principal norte, fazer com que as coisas elas sejam levadas de maneira bem democrática. Sim. E o que a Chapa pretende fazer em relação à melhoria do bem-estar das minorias presentes na universidade? Então, esse é um assunto muito importante, levando em consideração que a gente teve diversos casos de machismo ocorrendo aqui na universidade recentemente, e esse é um assunto que exige, de fato, um debate muito amplo com todos os estudantes e exige medidas, de fato, profundas, né, que façam com que essas minorias tenham espaço dentro da universidade. É uma pauta do movimento estudantil há muito tempo, que é a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, que a gente persiste, né, com essa pauta, o Nada é Impossível de Mudar, acredita que é uma pauta importante, né, que abre um espaço e coloca essas minorias, né, para, de fato, ter um espaço maior na universidade, que, inclusive, é uma discussão que a gente está chamando hoje de os invisibilizados da universidade, né, que, de fato, são os sujeitos que não aparecem na universidade, eles precisam ter esse espaço, né, e ter suas demandas atendidas. E a questão da convivência no campus, realização de festas, né, atividades com os estudantes, o que vocês pretendem fazer em relação a isso, caso vençam as eleições? Bom, então, sem dúvidas a gente tem um entendimento da universidade como muito mais do que um espaço que a gente vem aqui só para estudar. É um espaço de socialização, é um espaço de integração entre os estudantes. Considerando isso, é fundamental para a nossa chapa, para o nosso movimento, que se tenha a ocupação desse espaço através de festas, de atividades culturais. E o nosso objetivo é fazer com que isso aconteça, estimulando, né, diversos grupos que já realizam atividades culturais na universidade e promovendo festas, promovendo essas ações, que sem dúvida são fundamentais e que tocam numa perspectiva de qual universidade que queremos, né? Qual é o sentido desse espaço que nós estamos aqui. Sim, você tem mais 20 segundos para finalizar. Bom, e sem dúvida, sim, né, é mais uma pauta que o movimento Nada é Impossível de Mudar acredita que é muito importante, que sem dúvida vai buscar fazer isso de maneira coletiva, né, construindo juntamente com os estudantes. Pode fazer mais algumas considerações finais, nós temos mais tempo? Bom, então, para concluir, assim, o nosso movimento ele vem com o intuito de fazer algo diferente mesmo, que seja capaz de aglutinar cada vez mais pessoas, né, cada vez mais estudantes, e fazer com que, diferente do que o movimento estudantil de maneira tradicional faz, com que a gente possa ter um espaço maior, né? A gente está falando muito de radicalização da democracia, um slogan da nossa chapa, né? E, de fato, trazer os estudantes para participar desse movimento, né? Então, assim, para além, né, disso tudo, o processo eleitoral proporciona isso e é importante que os estudantes participem e a gente espera que todos possam conhecer nossas propostas, buscar entender melhor nossas ideias, porque o tempo aqui é curto, né? Okay. E acessar nossa página Nada é Impossível de Mudar no Facebook. Ok, muito obrigada, viu, Tamires? 5 equipes da UFMG foram convidadas para expor projetos de carros e aviões montados por estudantes dos cursos de engenharia na Bienal do Automóvel que começou ontem. Entre os modelos, destaca-se o Baja, que já rendeu até prêmios aos criadores do projeto. Os protótipos vão estar expostos até domingo no Expo Minas. E fique ligado na nossa programação. O programa Câmera Aberta vai trazer uma matéria completa sobre o evento.
O Circuito UFMG fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.